Paz do Senhor, irmãs do Café com Jesus e amigas. Nós estamos no propósito Mulheres que Levantam Suas Famílias em Deus em Oração. E o tema de hoje é submissão a Deus em todas as áreas da vida. E o texto base, Efésios 5:21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãs, ao ouvir a palavra submissão, em algumas de nós é gerado um certo desconforto. E é importante entendermos o que é a submissão bíblica, para que nós possamos submeter todas as áreas da nossa vida ao Senhor e da nossa família também. A submissão bíblica, ela é uma escolha ativa, é intencional, um ato de amor, respeito e confiança. É reconhecer que Deus nos ama e tem um plano perfeito para nós e para a nossa família. O maior exemplo de submissão foi Cristo, que se submeteu à vontade de Deus até a morte na cruz. A ideia de submissão, muitas vezes, é distorcida, mal interpretada e até mal utilizada em alguns contextos, porque nós entendemos a submissão como algo que limita ou retira a nossa liberdade, quando na realidade submeter-se a Deus é a verdadeira liberdade, porque Deus, ele coloca a submissão como uma forma de proteção, direção e propósito para as nossas vidas. Quando nós, mulheres, nos submetemos a Deus, por exemplo, não quer dizer que somos fracas ou sem opinião, mas sim que nós escolhemos colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade, o que exige uma força interior muito maior, porque é necessário lutarmos contra a nossa carne. Não significa que nós somos uma mulher sem vontade própria, porque nós temos vontade própria sim, e muita, e essa vontade própria, ela faz parte da nossa carne, do nosso instinto natural desde criança, mas nós escolhemos ter domínio próprio para alinhar a nossa vontade com os propósitos do Pai. Em muitas passagens bíblicas, a submissão é entendida como uma expressão de humildade e sabedoria, não como uma renúncia assim, à autoridade, à perda de autonomia, de tomar decisão. É fundamental assim nós entendermos corretamente o significado dessa palavra e da submissão na Bíblia, né, segundo o que Deus espera de nós. E nos esforçarmos para nos submetermos primeiro a Deus, porque quando seguimos essa ordem de submetermos primeiro a Deus, que Tiago, ele diz: submetam-se a Deus, resistam o diabo para que ele fujam de vós. E essa submissão, ela é um mandamento do Senhor. Quando nós seguimos essa ordem, fica muito mais fácil nós nos submetermos ao nosso marido, porque se submeter ao marido não é uma opção, é um mandamento também. Quando a Bíblia fala sobre submissão, ela não está sugerindo uma vida de opressão, de repressão, mas sim uma vida de entrega, de confiança na sabedoria divina. Ao nos submetermos ao Senhor, entregarmos as nossas preocupações, os nossos medos, a nossa vontade, nós estamos nos rendendo a Deus e pedindo que Ele nos guie em todos os nossos caminhos. É uma forma de reconhecer a sabedoria e a soberania do Altíssimo. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de submissão. E um exemplo, vou citar alguns, como Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E essa desobediência trouxe consequências para toda a humanidade, mostrando a importância, né? Ficou como exemplo para nós a importância de nós nos submetermos à vontade do Senhor. Porque Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, mas como um mandamento sobre o que não deveriam fazer: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa desobediência, ou seja, a sua falta de submissão à vontade do Senhor, trouxe consequências para o homem. E nós as colhemos até hoje,
né? Abraão é um dos pais da fé, é um exemplo maravilhoso. Ele demonstrou fé, seguiu o chamado do Senhor. Imagina, ele deixou a terra natal, seus familiares, suas terras, tudo que ele tinha construído, né, a sua zona de conforto, para seguir a direção de Deus para uma terra desconhecida. Eu não consigo me imaginar nessa situação, não sei você, irmãos, mas tem que ter muita fé. Depois ele se dispôs também, eu acho que assim, um momento marcante é quando Deus fala para ele sacrificar Isaac. Meu Deus, imagine entregar seu filho assim para o sacrifício. Eu não sei. Eu vejo nessa atitude de Abraão de entregar seu filho para o sacrifício uma atitude de uma fé radical. Mas eu vejo muito de Deus nessa atitude de Abraão, porque assim como Abraão, assim, eu vejo como uma representação do Senhor, que Abraão vai ali como se estivesse entregando o seu filho, né, para um sacrifício. Só que a diferença entre Deus e Abraão é que Deus entregou seu filho e Jesus morreu na cruz por nós. Mas para Abraão, né, Deus queria ver o coração dele e Deus proveu o sacrifício. Então é muito linda essa passagem, mas ao mesmo tempo demonstra muita fé. E eu acredito que seja por assim, essa é uma das razões que esse homem de Deus está ali registrado nos heróis da fé. É um homem que demonstrou uma fé radical, sem duvidar. E eu peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, né? Um ato de submissão, de não importa as consequências, eu vou ser fiel a Deus, eu vou acreditar na direção que Ele tem me dado, e eu tenho certeza que Ele falou ao meu coração. Que o Senhor possa nos dar essa fé radical, né? Que Deus possa nos acrescentar a fé ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, a cada dia mais, crescer em fé, em submissão ao Senhor. José também foi um homem que se submeteu a Deus, né? Ele se submeteu a Deus em meio a injustiças, a dificuldades, ele manteve sua atitude de fé e amor a Deus, mesmo em situações muito desafiadoras. Em alguns momentos ele, não sei, eu acho que ele pensava assim, eu imagino José pensando, será que Deus me esqueceu? Eu acho que sim, porque ele era homem como nós, né? E ali na prisão ele falou ao padeiro, falou com alguns homens, e eu vejo muito da humanidade. A mesma coisa quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, né? E ele se mantém um homem íntegro, em amor, não só ao homem que deu uma oportunidade para ele dentro daquele lar, né, colocando ele como uma autoridade, mas como primeiro temendo a Deus, amando a Deus. Então ele se submeteu, né? E essa submissão o levou a uma posição de liderança. E ele foi fiel ao Senhor, né? Segundo o que Deus já tinha, né, no propósito, passou por todas as dificuldades, e todas essas dificuldades o fortaleceram para conseguir ser um governador que tivesse todas as habilidades que seriam necessárias para estar no trono. Moisés também, eu vejo Moisés e muitas vezes eu me reconheço como Moisés, né? Que ele foi submisso, eu me identifico no caso como Moisés, porque ele foi submisso ao chamado do Senhor, né? Ele se submeteu. No começo ele hesita, né? Eu lembro muito de uma palavra que a irmã auxiliadora trouxe no café da intercessão e aquilo, ele falou, não, Senhor, não me chame. Às vezes eu penso assim, eu também não, Senhor, eu também não. Mas mesmo assim, ele hesitou, mas ele submeteu ao plano que o Senhor tinha para ele, que era libertar o povo de Israel.
né? E ele foi um grande homem de Deus. Deus o usou de uma forma tremenda, se submeteu ali, acreditou no Senhor ao abrir o Mar Vermelho, né? E ele viveu um dos momentos também muito grandiosos dentro da palavra de Deus, né? De abrir o Mar Vermelho e o povo ser liberto da escravidão. E que o Senhor venha nos dar essa coragem, né, de nos submetermos ao Senhor, porque quando nós nos submetemos a Deus, coisas grandiosas são feitas através da nossa vida. E essas coisas grandiosas, às vezes não é uma coisa que vai aparecer lá fora, é coisas grandiosas, às vezes no ordinário mesmo, né? Coisas grandes são sendo transformadas dentro de nós, preparadas para que o milagre que nós esperamos e desejamos para a nossa vida e para a nossa família seja construído através da submissão do nosso coração. Josué também é um homem que eu admiro muito, né? É um homem de Deus que também se submeteu ao Senhor. Ele foi um exemplo de submissão, assim. Eu vejo isso em várias áreas da vida, né? Seja na liderança, nas decisões, nas batalhas, né? Ele assumiu um compromisso com Deus, com o Senhor, assim, até o fim da vida dele. Ele confiou em Deus, assim, seguiu as orientações do Senhor, buscou sempre cumprir a vontade de Deus, né? Ele falou que ele e a casa dele iriam seguir ao Senhor, mas fora isso, nas batalhas ele sempre consultava ao Senhor, né? Para que, será que eu vou? Será que esse é o momento? Né? Então Deus respondia. Ele foi um grande homem de Deus. E ele buscava a vontade do Senhor, assim, não se importando com os desafios. E nós também, olhando para a nossa vida, nós também passamos por vários desafios, né? E a importância de nós sermos fortes e corajosas, porque não é fácil, cada uma de nós tem os seus desafios internos na nossa família, né, com o marido, com o filho, com a parentela. São desafios que nós precisamos buscar a orientação do Senhor, consultar o Senhor e tê-lo como o nosso conselheiro, como o nosso ajudador, aquele que vai nos dar sabedoria para que a cada dia nós temos decisões a tomar. E é a direção do Senhor que vai nos levar ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Eu vejo o Josué como um homem assim que foi muito submisso ao Senhor, né? E tanto em relação ao homem mesmo, ao líder do povo, e como em relação à sua família, porque ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma passagem linda também, né? Deus fala com ele, seja forte e corajoso. E é isso que Deus fala para nós. Nos momentos de dificuldade, dos desafios dentro do nosso lar, que nós possamos nos lembrar que Deus está conosco, que Ele nos ajuda, que Ele nos guia e que nós sejamos fortes e corajosas em Deus, buscando a sabedoria que vem do alto, porque essa é a submissão que Deus espera de nós. Um outro exemplo que eu vejo é Maria. Nossa, ela foi fiel, submissa ao Senhor, ao plano que Deus tinha para ela. Gente, eu fico imaginando uma jovem aceitar o plano de ser mãe do Salvador, de Jesus. Ela demonstrou muita obediência. É uma obediência que acredita, que respeita a autoridade daquele que nos chama, né, que nos direciona, que tem um plano para a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que Deus já tem planos para nós antes da fundação do mundo. E não é qualquer plano, é plano de paz, né? Mas que nós possamos nos submeter à vontade do Senhor, seguir, as circunstâncias adversas vão acontecer, pensamentos, né, sentimentos, situações dentro do nosso lar, às vezes um filho que vai te desafiar, que vai estar numa fase, sei lá, de bebê, de criança, de adolescente, de adulto, que você não está preparada, mas que no Senhor nós possamos encontrar a direção, a sabedoria, a estratégia para que a vontade do Senhor seja feita, que nós possamos agir segundo a vontade de Deus. Então Maria, ela foi submissa ao Senhor, submissa a um plano, gerar o Criador, assim, gerar o Filho de Deus através do Espírito Santo.
é lindo, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando os desafios, né? Os desafios, os riscos também que ela correu. Não é fácil, e ela ainda fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-me em mim segundo a sua palavra. Ela é um exemplo de submissão. Que nós possamos ter um coração como Maria, né? De falar: Senhor, eis-me aqui. Às vezes a situação com o seu marido está difícil, mas fala: Senhor, a situação é essa, mas que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa olhar e vê-lo como o Senhor o vê. Ajuda-me, Senhor, a não desistir do meu casamento. Senhor, ajuda-me, Senhor, a não desistir do meu filho. Senhor, ajuda-me a não desistir de mim mesmo, porque às vezes eu acho que eu não tenho capacidade, nem sou digna e merecedora de tudo que o Senhor tem mostrado para mim. Mas que o Senhor possa, né, colocar em nós como Ele nos vê, como Ele vê a nossa casa e a nossa família. Que nós somos a menina dos olhos de Deus. E Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas, não segundo o nosso olhar limitado, mas segundo o olhar do Senhor, aquele que tudo vê, tudo vê. Tudo ver, um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de graça, de paz. Um Pai maravilhoso, Criador. Esse é o Deus a quem nós servimos. Davi também foi um homem submisso, e eu vejo a submissão dele no respeito que ele tinha por Saul. Ele teve várias oportunidades. Ele já tinha sido ungido rei. Deus já tinha falado, mas ele não deixou que o desejo de se tornar rei tomasse a frente do plano que Deus tinha para ele, né? Ele respeitou o processo, né? O tempo perfeito do Senhor, e ele foi honrado segundo a vontade do Senhor e no tempo do Senhor e conforme o Senhor já tinha proposto no coração. Ele não quis usurpar, porque assim, de uma certa forma, eu vejo que quando Sara e Abraão recebem a promessa, ela acaba se precipitando, né? Eu acho que essa palavra seria se precipitando. Mas Davi não, ele se submeteu, ele falou: Deus vai, né, me honrar no momento e na hora certa. E ele teve a paz e a confiança em Deus para esperar esse momento certo de ser o rei de Israel, né? Então, eu vejo que Deus possa, né, nos ajudar a esperar o processo. O processo não é fácil. Quantas coisas eu vejo que Davi passou, tantas provações, tantas dificuldades, mas ele creu em Deus. Ele creu também na promessa. Ele se submeteu aos planos do Senhor, e que nós possamos também nos submeter. Às vezes parece que está demorando tanto, né? Eu vejo ali, a gente vai fazendo uma retrospectiva, o tempo que Isaac demorou, quanto tempo que Abraão demorou para que tivesse Isaac nas mãos, o tempo que José demorou para subir ali ao trono, né, a ser honrado, os desafios também de Josué. Josué já foi uma sucessão, mas aí eu vejo Davi também, né, esse tempo de esperar o processo. E que nós possamos em Deus esperar os processos, porque nesse momento de processo, nesse momento de espera, Deus vai forjando dentro de nós muitas coisas. Coisas importantes para que quando tivermos os sonhos, né, do Senhor realizados na nossa vida, nós não venhamos nos orgulhar, nós venhamos dar a glória e a honra ao Deus que realmente merece ser honrado. Esther, eu vejo também uma forma de submissão, né? E principalmente nos tempos difíceis, porque ela aceitou o desafio assim de ir até o rei. Que eu fico pensando: oh Deus, misericórdia, tem misericórdia. Eu fico pensando em tudo que passou na cabeça daquela mulher, aos riscos que ela também correu de morte. Ela poderia morrer chegando-se ao rei, mas Deus, né,
deu para ela uma estratégia de oração, de jejum, né? Que nós possamos também buscar em Deus as estratégias para que as nossas atitudes estejam alinhadas ao propósito do Senhor. Ela colocou a vida dela em risco, ela poderia morrer, mas ela confiou em Deus, né? Ela acreditou que Deus ia guiar o coração dela, ia guiar as ações, as palavras dela, dar sabedoria. E essa atitude fez com que ela salvasse, né, o seu povo de ser morto, né, e ser exterminado. Então foi um ato de submissão, né? Ela se submeteu a Deus, ela recebeu uma orientação de Mardoqueu, né? E foi para esse, será que não foi para esse momento? Às vezes é para esse momento que a gente precisa buscar em Deus sabedoria para diante dos desafios saber se posicionar como uma mulher de Deus e que o Senhor venha forjando dentro do nosso coração. Às vezes a gente nem percebe, mas eu creio que Deus está forjando dentro de nós um coração diferente, um coração que o agrade, que nos torne muito mais parecidas com Jesus e glorifique ao Deus a quem nós servimos, né? Que em nome do Senhor Jesus. Eu acredito muito nisso. Paulo, gente, oh meu Deus, que homem foi esse, né? Que homem foi esse? Chamado a pregar o evangelho, e também passou por tantos desafios. Nós vemos que a caminhada com Deus tem muitos desafios, mas acredito que sem Deus deve ser muito pior. Eu agradeço ao Senhor e nós, irmãs, temos que agradecer sempre ao Senhor por Deus não desistir de nós e que nós também não venhamos a desistir da nossa família. Porque a caminhada do ser humano não é fácil nessa terra, mas com Deus nós temos a alegria de ter um Senhor que nos ama e sentir esse amor, esse abraço e ter assim o privilégio de submeter a um Deus tão bom. Eu vejo o Paulo assim, passou por tantas coisas, né? Enfrentou muitas coisas, prisões, perseguição, foi açoitado, mas mesmo assim foi um homem que lutou para a pregação do evangelho e graças, né, a tudo isso que ele vivenciou, as cartas que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra, né, um alimento para nos fortalecer nos momentos de desafio. Um homem que inspira, um homem que foi submisso, que se submeteu à vontade do Senhor, independente das dificuldades, né? Ele fala assim que deixou assim a própria vontade. Mesmo assim, ele fala assim: o que eu desejo fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Mas que homem, né? Que esses homens e mulheres de Deus são um exemplo para nós. Mas o maior exemplo de todos é o Jesus. É o nosso amado Jesus. Ele se submeteu, né, à vontade do Pai. Ele enfrentou tudo por nós, irmãs. Um Deus de amor, um Deus que ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas seja feita a sua vontade, né? Então Jesus tinha aquela dentro de si, né? O sofrimento de ir para a cruz, né? Ele mostra assim a sua humanidade, né? A humanidade que nós temos. Ai, não queria passar por isso. Não sei se ele pensou isso, mas ele mostra assim, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, né? E muitas vezes, às vezes a gente não quer pedir perdão para algum familiar, mas a vontade do Senhor é peça perdão, né? Às vezes a gente não quer abraçar uma pessoa, a gente parece que nesse momento não, eu não quero abraçar, mas abrace, porque a palavra de Deus diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua, que a vontade do Senhor, né, que nós possamos ser fiéis ao mandamento do Senhor, né? Jesus ele sabia que, né, que ele ia para a cruz e todo aquele sofrimento que ele ia passar
ele suou gotas de sangue e ele foi submisso à vontade de Deus, né? Ele para nos salvar. Então, eu creio que ele era Deus, ele é Deus, né? Ele se humilhou, né? Ele enfrentou tantas coisas para cumprir o plano perfeito de salvação que Deus tem para nós, né? Jesus foi submisso à vontade de Deus em todos os seus dias aqui na Terra, né? O sacrifício, ele foi um modelo de submissão para nós. O sacrifício da cruz é a maior prova de submissão, assim, à vontade de Deus. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele nos deu um exemplo supremo, assim, de submissão à vontade de Deus para a nossa vida, né? De salvação dos nossos pecados. E que ele foi um Deus que cumpriu o seu ministério de uma forma perfeita. Mas nós não somos perfeitas, mas em Cristo nós somos justificadas, né? E eu creio que a obediência a Jesus, né? A obediência de Jesus, né? Mesmo sendo Deus, nos ensina, né? A confiar plenamente no plano de Deus para as nossas vidas, mesmo quando nós estamos em caminhos difíceis. E nós, como mulheres, né? Como podemos, assim, nos submeter ao Senhor? Né? De que forma nós podemos nos submeter a Deus? Em Efésios vai dizer que, como eu disse, né, no texto base, sujeitai-vos uns aos outros, né? E esse sujeitar-vos uns aos outros é um ao outro, é uma sujeição mútua, né? E isso é em casa, na igreja, no ministério, no trabalho, que nós possamos ter esse ato voluntário de se submeter. Porque quando a gente primeiro se submete a Deus, fica muito mais fácil se submeter um ao outro, fica muito mais fácil se submeter ao nosso marido, né? E Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que nós possamos colocar a nossa família no centro de tudo, reconhecendo Deus, assim, nossas decisões familiares, tudo que nós formos fazer, que nós possamos reconhecer ao Senhor. Se de repente a gente está passando por um problema financeiro, que em nome do Senhor Jesus nós possamos orar mais sobre uma área específica, colocar as nossas dificuldades diante de Deus, reconhecer que quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, Ele é o provedor, né? Que nós possamos buscar em Deus sabedoria para ser submisso ao marido, né? Hoje eu vou falar mais ao marido, porque eu sou mulher, né? Que nós possamos ter esse olhar, né? Se nós tivermos a oportunidade de incentivar o nosso marido a orar, que nós possamos orar em um casal, né? Que nós possamos ser uma mulher que se submete ao marido não por obrigação, mas assim como honra, como respeito, né? Com amor mesmo. Eu acredito que é isso que Deus espera de nós, né? Ele espera que nós submetamos a nossa família, colocando a nossa família, fazendo tudo em amor, né? É o amor que nos une, submissão a Deus em todas as nossas áreas, seja no casamento, seja no ensino aos nossos filhos, porque eu creio que quando os pais buscam se submeter a Deus, quando eles se submetem um ao outro em amor, né, cria um ambiente familiar mais saudável, né, e fica muito mais fácil para os filhos também honrarem os pais, se submeterem aos pais e também a Deus. Né, que nós possamos colocar todas as áreas da nossa vida em submissão ao Senhor. Vamos orar, irmãs? Eu creio que nós não estamos sozinhas assim nessa jornada, que o Senhor ele cumpra o seu propósito em nossa vida, em nossa família, e que o Espírito Santo nos fortaleça. Senhor, eu e minhas irmãs te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tua infinita bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, eu peço que o Senhor nos guie em todos os aspectos da nossa vida familiar, para que como família nós possamos, Senhor,
eu e a casa das minhas irmãs possamos nos submeter completamente à tua vontade, Senhor, em todas as áreas, que cada um de nós, Senhor Deus, possamos viver de acordo com os teus princípios, colocando o teu reino em primeiro lugar, Senhor Deus, no nosso coração. Pai, que a nossa família, Senhor, seja marcada, sabe, pela humildade, que o nosso coração tenha humildade, que nós tenhamos obediência, Senhor, que nós possamos assim refletir o teu amor, que o Senhor coloque amor no nosso coração, que o Senhor é amor. Então, se o Senhor é a fonte do amor, ajuda-nos, Senhor, nos momentos que nós estamos com dificuldade de amar, Senhor, que o nosso marido seja um líder submisso, mas assim um líder que ame a nossa família, ame a nós como esposas, como Cristo amou a igreja, que nós nos submetamos assim, que nós tenhamos um coração submisso ao nosso marido, Senhor, de forma respeitosa, humilde, sabe, como honra, assim como nós temos o desejo de te louvar e te engrandecer, que nós tenhamos uma submissão ao nosso marido de coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos atitudes de amor e de respeito mútuo, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam ensinados a obedecer, Senhor Deus, os pais, a honrá-los, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nossas vidas sejam guiadas, Senhor Deus, pela tua sabedoria, que em nome do Senhor Jesus, os nossos filhos possam crescer em teu amor e tua graça, Pai. Pai, em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, nos recursos que nós venhamos a obter, sabe, no serviço, no ministério, na nossa família, que nós possamos ser submissos a Ti, confiando que o Senhor tem um plano perfeito para nós, Pai, que a nossa família seja abençoada, Pai, que junto nós possamos viver a Tua vontade, Pai, que a nossa família seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua fidelidade, Senhor Deus, ao mundo, Senhor, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos capacite a viver como família, uma família que Te glorifica, que é luz no mundo, Senhor, que segue o exemplo do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a desenvolver a nossa confiança em Ti, Senhor Deus, ajuda-nos a seguir, Senhor Deus, a Sua direção, independente das circunstâncias, Senhor, independente das circunstâncias, que eu e minhas irmãs, Pai, nós pedimos e Te agradecemos, Senhor, nós pedimos que a nossa família, Senhor, seja edificada na rocha que é o Senhor, é que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém.